E estamos no ar, esse é o Doc Show, o talk show do Doc, cenário novo, plateia, sofá, bancada, caneca, temos uma caneca especial agora nesse programa. E esse programa de hoje a gente vai falar sobre análogos do GLP-1. O que é isso? A semaglutida. O que é isso? É o Ozempic, é o Mounjaro, é a Saxenda, é essas canetas emagrecedoras que tá na boca do povo, todo mundo fala, hashtag Ozempic, hashtag isso, hashtag aquilo. Emagreceu por quê? Ozempic. Emagreceu, tá usando o quê? Mounjaro. É isso que a gente precisa saber. E a gente vai falar do perfil, do olhar de uma nutricionista e de um paciente que usou essas medicações e a gente vai entender como que foi isso, como que foi todo esse trajeto, o que ele sentiu, o que ele não sentiu, o que poderia acontecer e qual foi a transformação na vida dele, na saúde dele. É por isso que a gente vai ter a nutricionista Clédia De Baraldini para debater esse assunto aqui com a gente. Roda a vinheta nova. Então vem pra cá, Clédia De Beraldini. Oi, Clédia. Que bom que você veio aqui hoje. Prazer é todo meu. Poxa, prazer. Estreando esse cenário, plateia. O que você achou? Tá tudo bem? Tá? Tudo lindo, né? Ficou bonito? Gostou? Lindo, lindo, adorei. Clédia, por que as dietas não funcionam nos pacientes? Eles dizem que fazem dieta, eles dizem que fazem exercício e não funciona. Por que você acha que mais atrapalha? Bom, adesão do paciente, né? Eu costumo dizer que a nutrição, você precisa de um esforço ativo para você conseguir o resultado esperado. Então, muitas vezes o paciente não consegue ter o resultado esperado por conta de adesão, né? Então, nessa hora entra o papel do nutricionista para aliar um plano alimentar à rotina do paciente. É o mais né? difícil. Assim, o bom plano alimentar é adequado à rotina do paciente. Não é o paciente que se adequa ao plano alimentar, né? E o nutricionista ele precisa ter esse feeling, essa sensibilidade de propor algumas coisas para o paciente. Então, muitas vezes, de início, a gente vai comendo pelas beiradas, a gente vai modificando alguns hábitos, às vezes nem trocando completamente um alimento que faz parte da vida do paciente, mas substituindo por um outro que não seja tão danoso. Então é mais fácil a gente ter uma mudança pequena do que uma grande mudança, uma grande dieta, uma Sem coisa... dúvida alguma. Sem bom. dúvida alguma. Muito bom. Sem dúvida alguma. A gente vem falando muito sobre os análogos do GLP-1, né? Esse boom que são as canetas emagrecedoras, daqui a pouco tá chegando mais uma, a tizerpartida. Hoje o que a gente tem é a semaglutida, a liraglutida. E como que é? Eu gostei muito de você estar aqui como nutricionista, porque a gente geralmente vê sempre o olhar do médico falando dos análogos. E é a primeira vez que eu vejo uma nutricionista falando. Então eu queria saber como que você sente quando chega o paciente no teu consultório que passou por um médico que prescreveu o GLP-1 e aí você prepara todo aquele plano alimentar dele e aí ele às vezes não consegue cumprir, porque o paciente não consegue comer, fica sem fome, sente aquela saciedade. Como que você lida com isso? É um pouco frustrante para você? Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar registrado aqui que médico e nutricionista, eles trabalham juntos. Exatamente. Tá? E assim, eu fico extremamente grata quando a gente tem essa entrada junto a esse tratamento da obesidade. A obesidade, ela tem CID, ela é uma doença e tem que ser tratada como doença, uma doença progressiva e crônica, né? Eu sei que o GLP-1 ele pode causar em alguns pacientes alguns efeitos que são adversos, como o enjoo ou então a falta, a inapetência. E nesses casos a gente tem que sempre olhar na preservação da massa magra do paciente, sempre propor isso ao paciente, né? Então, se é um paciente que ele está com uma inapetência extrema, não está conseguindo de forma alguma fazer ali as refeições que são propostas, né, pelo nutricionista, no meu caso, na minha prática, o que eu vou propor a esse paciente é fazer uma utilização de algum tipo de suplemento alimentar que seja hiperproteico, que a gente consiga fazer a preservação dessa massa muscular desse paciente, né? Assim, nesse momento, talvez seja a coisa mais importante de um paciente desse.
Porque normalmente não é o que acontece, né? Quando eu vejo na minha prática, por exemplo, se eu faço um análogo com o paciente, ele diminui a fome, mas ele ainda tem a vontade de comer. Quase que isso. Então, a pouca vontade que ele tem de comer, ele vai comer as coisas mais palatáveis. Ele vai comer o bolo, ele vai comer o empadão, ele vai comer o chocolatinho. E isso não tem nada de proteína. É só carboidrato e gordura. Como que você lida com isso? Quais estratégias você usa para conseguir complementar essa massa muscular dele, para não ficar uma coisa chata, não ficar uma coisa monótona, ele conseguir sustentar isso? Enfim, a gente vai comendo ali pelas beiradas, né? Vai olhando qual é a rotina do paciente, aquilo que ele gosta de comer, aquilo que ele gosta que faça parte da vida dele, mas ao mesmo tempo, o nosso papel enquanto profissional de saúde é tentar conscientizar esse paciente de que ele está num tratamento, né? Então, se ele não fizer a parte dele, se ele não tiver o esforço ativo dele, Isso é aquilo difícil. vai ser inócuo, entendeu? Então, assim, olha, você tá se empenhando, você tá tendo um custo com uma medicação, você chegou até aqui, não foi do nada, então isso foi uma vontade sua, você vê o quão isso tem sido danoso na sua vida, então você precisa também fazer a sua parte. Talvez até colocar ali um pouquinho do empadão, mas olha, para além do empadão, vamos fazer uma alimentação que seja um pouco mais proteica. Se você não estiver conseguindo comer alguma coisa, que tal a gente colocar um suplemento alimentar para você em algum momento ali do dia? Porque a gente sabe que quando a gente bebe alguma coisa, a saciedade ela muda, né? A percepção de saciedade muda. É bem menos saciável, digamos assim, você beber algo do que você mastigar, você deglutir, ter toda a parte ali da digestibilidade daquele alimento que você está ingerindo. Então eu vou conversando, né, falando. Você consegue perceber que eles conseguem aderir a isso? Ou qual é uma porcentagem, assim, ou eles saem muito da dieta, ou larga de mão, ou não? Ou realmente ele volta e tem uma perda muscular considerável, uma perda de micronutrientes? O que você percebe isso? Bom, eu costumo dizer também que a nutrição parece um pouco aquela música, sabe? Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Gente, mexe. Se não for assim, não dá certo, gente. Não dá certo mesmo. E às vezes é familiar, né? A família inteira tem que aderir. Familiar. E assim, às vezes eu sempre falo, olha, eu posso fazer isso, eu posso ser um pouco mais invasiva com você, eu posso entrar em contato com você, eu mando mensagem, às vezes eu falo, me manda foto do que você está comendo. Eles te mandam muita foto do prato? Mandam, eu adoro receber. Adoro receber foto já deu uma risada ali, ó. Daqui a pouco a gente vai falar com você. Por quê? Adoro receber foto de prato, é ótimo. Porque assim, pela foto do prato, dá para você saber o que a pessoa está fazendo. Eu falo, gente, cadê Você acha que eles mentem? Alguns sim. Outros tira a foto do prato da irmã e aí... Eu espero que não. Assim, a gente sempre pensa na boa-fé objetiva das pessoas, né? Assim, vamos lá, boa-fé objetiva das pessoas. Mas assim, eu acho que isso é algo muito interessante, porque a gente consegue fazer um ajuste fino para a pessoa, sabe? Às vezes, chega um paciente no consultório que quer perder peso e quer perder peso muito rapidamente, né? Então, a gente sempre fala, olha, você não ganhou peso da noite para o dia, você também não vai perder peso da noite para o dia, isso é um processo. Pensa que você está numa fila, né? E é como se você estivesse numa fila. Talvez a fila esteja grande, mas se você sair da fila, você vai voltar lá para trás. Então, continua aqui na sua fila, segue o plano, não faça dietas que sejam malucas, não retire completamente algum tipo de nutriente, não coma somente uma folha de alface. Então, assim, a gente vai conscientizando o paciente para que ele acredite no processo. E, acima de tudo, acredite no profissional que está acompanhando ele. Não somente o nutricionista, como o médico, ou o educador físico, ou o psicólogo, que estão acompanhando o paciente nessa jornada, né? Assim, a jornada da perda de peso é uma jornada bastante difícil, é uma luta. Você, como endocrinologista, você tem essa vivência e sabe...
o quanto é difícil. É uma né? guerra. É uma A gente fala guerra. que é entrar numa guerra. Assim, a cada quilo que você perde, você diminui a sua taxa metabólica em 50 calorias, só que você aumenta a sua percepção de fome em 100. Exatamente. Então, é uma conta que quando você vai olhar, ela realmente não fecha. E, além disso, né, com os pacientes que estão ali em utilização do análogo, o meu papel fica muito no sentido de preparar esse paciente para algum momento onde ele não estará mais tomando esse análogo. Porque essa pergunta é muito comum. Eu vou tomar até quando? Eu falo, não sei. Exato. Não sei, depende de você, depende se você vai ter adesão a essa medicação, se vai funcionar, porque às vezes também não funciona, não pode achar que vai funcionar com todo mundo. Tem alguns pacientes que realmente não funcionam. E o pior, a gente está falando muito da massa muscular, mas é a perda de micronutrientes também. Sim. Que o paciente tende a comer bem menos, ele come menos, mas ele perde outras coisas, vitamina D, B12, DHA, né, ômega 3, tudo isso ele vai perdendo porque ele está consumindo muito menos. Como que você faz esse complemento também dos micronutrientes? No caso, né, assim, em alguns pacientes eu já indico um suplemento que seja pronto, Boa. tá? Que não seja somente hiperproteico, mas que ele também tenha todos os outros micronutrientes, que você sabe que por meio daquele suplemento específico, suplemento A, B, C, D, enfim, a gente vai ter ali uma quantidade que seja mínima, né, dentro das RDAs, para garantir esse paciente que ele não tenha perda de micronutrientes também. Muito bom, principalmente vitamina D, B12, né? D, B12, ferro importantíssimo. E o paciente para de comer. E fica anêmico e fala, eu não consigo levantar da cama. Exatamente. E quando você vai ver, tá com ferro baixo, ferritina baixa, enfim. E muitas vezes a gente tem que fazer uma suplementação específica para aquilo. Sim. Porque, por exemplo, a gente toma vitamina D, B12, pode tomar direto nos suplementos e tudo mais, mas às vezes a B12 em si tá baixa, então a gente tem que suplementar a B12 em doses mais altas. Às vezes um polivitamínico, um suplemento com várias coisas não vai o suficiente. Então a gente tem que ir mais fidedigno nisso. A gente tem um paciente aqui, que foi o teu paciente modelo, o Tinho. Eu vou aí conversar com você, peraí. Tinho! Cara, na simpatia. Conversei com você lá em cima, mas você é meu amigo, conhece todo mundo. Pois é, é um absurdo. Agora você é meu amigo, temos amigos em comum. Sabe aquela pessoa que é muito boa de falar? Pô, 5 minutos conversando com você ali, falei. Tim, como foi essa tua experiência com o análogo e com a suplementação? Como é que você fez? Teve perda muscular? O que você sentiu? O que você não sentiu? O olhar do paciente mesmo, como é que foi? Legal. Cara, como um paciente que luta com obesidade, eu acho que a minha história é mais ou menos parecida com todo mundo que enfrenta isso desde pequenininho. Minha história é alguém que ganha peso e perde peso muitas vezes ao longo da vida. Então eu sempre fui muito gordinho, aí depois emagrecia, depois ficava muito gordinho de novo, depois ficava muito magrinho. Já fiz sanfona. Pois é, o famoso efeito sanfona. Eu já fiz diversos tratamentos do ponto de vista farmacológico. Então, assim, moléculas já usei quase todas. Nofepramona, sibutramina, tudo você imaginar. E fui perdendo peso, ganhando peso ao longo da vida. Com o análogo de SGLT1, ele entrou no meu pior momento. Talvez que foi o momento em que a Clédia entrou na minha vida. Foi o teu maior peso? Foi, 117 e pouco. E eu sei que você tá me vendo agora, fala assim, caramba, ele continua gordinho. Eu sei. Não, mas eu tenho uma foto sua. Eu acredito. Eu tenho uma foto sua que acho que você tava mais pesado. Próximo da morte, horrível. Pois é. Então, o que acontece? Aí, ó. Pois é. A foto, peraí que eu tô escutando na frente. Isso é o abandono da dignidade humana. E ainda tem o quê? Não, se vocês olharem no detalhe da foto, eu quero no detalhe. O prato. O prato tem uma salsicha. Tem batata palha, arroz e ervilha. Pois é. Pipoca. Não, é um cachorro quente meio paulista. Pois é. E aí eu cheguei na Clédia, assim, nesse momento aí, e comecei a usar o análogo de LP1. Já tinha usado a liraglutida, usei semaglutida em dose plena. Não fui um sujeito que teve muitos efeitos colaterais. Na verdade, eu tive pouquíssimos, não tive enjoo, inapetência. Hoje eu tô sem. O projeto que a gente desenhou, a Clédia vai falar melhor sobre isso, obviamente. Mas foi um projeto de 6 meses,
meu querido amigo endocrinologista, Dr. Roberto Zaguri. Beto, beijo, meu irmão. Conheci ele. Meu querido amigo, o Douglas, que foi o personal. Então, quer dizer, para uma doença que é multifator, o tratamento é multiforma. Então, Boa. não adianta só você ter o suplemento. Não tô aqui dizendo que você vai tomar um shake e vai ficar ótimo. Não é isso, mas é um dos componentes, é uma estratégia importante. Essa permanece. Eu já tô sem o análogo, já tô sem o remédio. Então, eu via que realmente ele segurava um pouco o meu apetite, porque agora esse apetite voltou com força. Voltou? Voltou. Mas agora eu já tô com uma dinâmica de musculação. Boa. Já tô com uma dinâmica de atividade física, uma dinâmica que com esse peso é impossível você fazer aeróbico. Hoje eu já consigo correr. Eu gosto de jiu-jitsu, mas tô proibido porque eu tô com uma hérnia na coluna. Eu treino jiu-jitsu há 20 anos, mas tô proibido, mas tô fazendo a musculação. Tô mantendo o plano alimentar da Clédia. E em relação à suplementação, cara, foi importante pra mim, porque eu sou um sujeito complicado. Eu sinto fome toda hora. E aí, quem sente fome toda hora e trabalha na rua, você acaba comendo besteira. É joelho, é coxinha, O que tem na frente é isso. xing-ling no meio do A sinal. besteira. E aí o suplemento é muito importante nesse momento. Você tá ali no carro, vai entre uma reunião e outra, pega e Você toma. consegue. E enquanto eu tava tomando o análogo, talvez pelo lance de manter o suplemento no estômago mais tempo, ele dava uma enjoadinha importante. Foi o único momento em que eu fiquei um pouco Você nauseado. sentia enjoo. Nesse Você momento. fazia alguma coisa pra ajudar esse enjoo? Não precisava, porque não era tão Não era um desconforto tão forte. não era tão forte assim, mas era importante para manter o planejamento. Então eu conseguia jantar em casa para poder seguir para te mandar a foto do prato para Clédia. Boa. Aqui, ó, consegui manter o Não planejamento. era essa foto não, né? Da foto Não. Isso foi, Dá Ai, bem. delícia. isso foi antes. Aí, e as fotos continuam chegando no WhatsApp dela. Ah, Mas é isso, eu acho que do ponto de vista do paciente, o que eu posso te dizer? Os análogos de GLP-1, eles são muito importantes? Eles funcionam. Perdi 17 quilos. A proteção 6 meses. em 6 meses. Perdi 17 quilos. Hoje eu tava com 117, tô com 100 quilos hoje. Na verdade, você chegou a 98. Cheguei a 98. O dia que ele chegou a 98, a gente pegou e quase soltou fogos. Não conseguiu. A gente tem a bioimpedância dele aqui, que aí mostra que ele em maio de 2024 ele estava com 113 e aí em outubro ele foi para 98. Esse foi o menor peso dele. Foi o menor peso dele. E usando o análogo e usando a estratégia do Nutri-Control para E já tomando. tratar não ter essa perda de massa muscular. Sim. Malhando junto também. Esse é um ponto importante. A minha adesão à musculação, ela não é muito boa. Eu não sou um sujeito. Pra você ver, o meu personal, que ele deve estar me assistindo agora com um ódio incrível por eu estar dizendo isso. Imagino, Douglas, eu amo você. Douglas, a gente ama. Mas assim, você vê, nesses meses eu consegui fazer, numa média, 2 vezes de musculação por semana. Isso é ridículo. É ridículo. Sabe? E assim, o fato de ter a preservação de massa muscular, talvez, eu não sei explicar do ponto de vista médico. Vocês, obviamente, A massa muscular é o segundo aqui, ó. Se a gente olhar, ela estava com 41, que num paciente obeso a massa muscular vai estar grande também. Conforme vai evoluindo, o paciente tende a perder essa massa Sim. muscular, né? Se você não fizer a suplementação de proteína, De proteína. junto com a atividade física de resistência. E é muito importante. E aí, assim, entra o papel incrível do Douglas, que apesar dele estar treinando somente 2 vezes na semana, ele conseguia fazer um trabalho excepcional. Talvez porque o Douglas também é grande, né? Aí ele ficava com medo. Eu sou menorzinha, então ele meio que burlava algumas coisas. Entendi. Mas o trabalho foi sensacional. Assim, a gente vê que ele teve uma perda de peso muito expressiva, porque esse 113 tinha um peso maior, né? já chegou vinha em pra cá. 116 que foi já tomando. aqui, né? E ele foi até 98 quilos, 98,9. Muito bom. Quem aqui já usou análogo de LP1? Quer falar? Ana, quer falar? Posso falar? Pode falar. A sua Então, experiência. Você tá estratégica aí. Deve ser. Então, a minha experiência com análogo de GLP-1 não é muito boa, na verdade. Isso é Para muito mim bom. não funcionou. Eu tomei Saxenda, depois eu tomei aquele outro que eu esqueci o nome, Ozempic. Ozempic, depois eu tomei Mondiaro. Wegovy, Mondiaro, já tomei tudo. Nenhum deles funcionou para mim, tá? O que funcionou para mim realmente foi uma combinação de outros medicamentos que o Dr. Iago passou para mim, que é meu médico, e atividade física. Eu passei a fazer com o meu personal, que é maravilhoso, que é o Giovanni. Mandar Eu os personagens faço virem também. 4 vezes por semana musculação.
Eu não falto quando eu finjo que não quero ir. Ele me manda uma mensagem dizendo: por que você não chegou ainda? Aham. Entendeu? E eu ainda tinha um problema no ciático que ele teve que contornar para poder fazer um exercício mais efetivo para mim. Eu emagreci muito. Eu já emagreci mais de 20 quilos. Isso mostra que não é só o GLP-1 que emagrece Não, também, eu né? tomei naltrexona, Bupropiona, naltrexona. bupropiona, que foi a primeira etapa. Foi. Aí, essa primeira etapa teve que ser mudada, porque eu comecei a ter algumas reações ao remédio, Com o tempo, você com já tinha muito usado. tempo. Aí, depois, eu passei a tomar Dapagliflozina, dapagliflozina, tudo. e agora eu tô com a dapagliflozina e mais alguma outra coisa, Bioberon e Tem os Cromex. ativos. Sim, É os um ativos remédio com manipulados. mix lá que ele Aham, inventou, muito bom. que está funcionando muito bem. E eu já emagreci realmente, na verdade, 22 quilos. Muito bom. Você tem uma Continuo emagrecendo. Você teve uma questão que eu me lembro. Você teve uma coisa muito ruim que é a constipação. Eu fui parar no hospital, Isso. porque eu tive uma constipação tão absurda, que eu sangrei, assim, para poder tirar. Eu tive que ir para o hospital mesmo, porque não saía, literalmente. E eu passei muito, muito mal. E aí a gente fez uma nova mudança, porque o doutor Iago não tem esse problema. Ele muda a medicação sem nenhum problema. Ele não está dando certo, vamos mudar. E não tem essa coisa, não, tem que seguir, porque essa é a medicação que tem que dar certo. Não tem que dar certo. Então, o meu caso é um caso, o dele é outro, entendeu? Então, assim, para mim, injeçãozinha não tira minha fome, não me dá enjoo, não acontece absolutamente nada. Sente nada. Independente do que seja. Não importa se é o Mondiaro que custa X ou se é o Igov que custa Y. Não é questão de valor. É questão de que não é funcional. Mas eu vou ser honesta que eu acho que falta no meu tratamento uma nutricionista. Porque eu, exatamente como você falou, eu não tenho fome e eu como o que eu gosto, obviamente. Então eu como o bolo. O empadão. O empadão. Mas a coxinha. O joelho. Engraçado, a coxinha eu não consigo comer. Eu não sei o que ele botou no meu remédio, que fritura eu não consigo comer. Fritura, de uma forma geral, eu não consigo comer, me faz mal, me enjoa. Aí sim me enjoa, me dá até vontade de vomitar. Mas eu tenho outras coisas que eu como e, evidentemente, não são o ideal de uma dieta. Mas eu tenho tentado controlar e realmente estou emagrecendo, continuo emagrecendo numa pegada bem boa, não posso reclamar. O que eu percebo muito dos pacientes que fazem esse tratamento tudo para perda de peso, geralmente eles chegam numa coisa bem complicada de peso, numa situação que eles se veem com obesos e sem conseguir fazer atividade física, totalmente a vida desestruturada mesmo, e tem uma mudança de vida aí, rola uma mudança mesmo de mentalidade, uma metanoia, e faz o paciente tomar uma atitude e tentar mudar. Alguém aí tem alguma história que vocês queiram contar sobre essa mudança da vida mesmo do paciente, uma coisa de plot twist aí? Quem que você quer falar? Quer falar? Então fala, Gui. Bom, eu não passei por nenhum tipo de medicamento nesses níveis aí, nem por super obesidade ou coisas desse tipo, hipertensão, mas eu já estive muito gordo. Cheguei a 102 quilos durante uma época e eu não parava de comer. Geralmente era sempre bife com batata, bife com batata, bife com batata, bife com batata. Eu sou carnívoro, então adoro carne. Mas batata tava sendo demais para mim, que é gordura. Eu não controlava, tava muito difícil para mim. E levando em consideração o que eu estava fazendo da minha vida, além pelo fato de eu não estar fazendo atividade física, eu fazia às vezes uma corrida, mas era uma corrida de 60 minutos, 6 km por hora. Não era ruim, mas eu não me adaptava. Quando chegou a pandemia, lá nos meados de 2020, eu percebi que eu estava muito complicado. Aí eu falei, vou tentar perder peso. E aí eu caminhava pela área do condomínio. Então quando caminhei por lá, eu saí de 102 quilos, por um tempo fiquei em 88. Só caminhando? Só caminhando. Eu cortei algumas comidas que eram muito gordurosas por um bom tempo e perdi peso. Foi ótimo para mim, eu me senti muito melhor. Mas assim,
Fui ganhando um pouquinho mais de peso de novo. Hoje em dia eu peso 92. Mas eu peso 92 hoje em dia porque, assim, eu não tenho muito autocontrole em relação à comida porque eu sou muito seletivo. Na minha fase eu sempre fui muito seletivo com comida, então eu tenho dificuldade de mudar. Eu melhorei muito com relação a algumas comidas. Antigamente eu não tinha muita vontade de testar. Hoje em dia eu vou experimento algumas coisas novas e me acostumo. Mas assim, hoje em dia eu malho. Então assim, eu tô malhando 3 vezes por semana. Eu só nunca contratei um personal, porque não pelo fato de que ele não me ensinaria direito ou que eu não conseguiria fazer direito, mas porque eu fiquei com medo de ficar muito pesado para mim e eu não consegui controlar o meu tempo, porque... Agora você já tem 2 nomes, ó, o Douglas e o Giovanni. Elas vão sair daqui, elas vão te passar o contato deles. Douglas e Giovanni. Douglas e Giovanni. Agora eu queria saber, a Carol, quem que quer falar? Carol ou a... Quem quer falar primeiro? Dá o microfone, dá pra Carol, então, e depois passa pra Marlovo. Carol, você me mandou uma história muito legal. Queria que você contasse dessa tua mudança de vida aí, que você chegou a usar alguma medicação ou foi só uma mudança de estilo de vida mesmo? Olha, quando eu tive acesso maior à internet, lá para os meus 14, 15 anos, eu via muito anúncio de medicação aleatória, coisas que eram até fraudulentas na época. Cheguei a comprar um monte de coisa que eu via, mas esse tipo de medicação que a gente vê de caneta hoje, eu nunca usei. Nunca passei por essas medicações. Mas a minha história é o seguinte, eu, quando pequena, tudo era comida para mim. Então eu comecei até a desenvolver a compulsão lá nos 7 anos de idade. E aí, mas eu ainda era uma criança magra, eu era uma criança que eu praticava muito esporte, ginástica rítmica, olímpica, dança, então acho que equilibrava um pouco. Mas quando eu menstruei pela primeira vez com 11 anos, meu corpo mudou completamente da noite pro dia, eu ganhei um corpo volumoso e isso para mim foi muito cruel, ainda mais nessa época da adolescência, que é um pouco cruel, mexe com a cabeça de todos nós. E aí eu continuei nessa da comida, eu falei assim, eu não entendo o que está acontecendo com o meu corpo, eu era uma criança, eu ainda tinha mentalidade de criança, sabe? Eu não entendia direito o que estava acontecendo e para mim foi muito difícil. Bom, quando eu cheguei ali nos 13, eu comecei a pesquisar como que eu poderia comer sem engordar. E aí encontrei uma comunidade de meninas com transtornos alimentares e aí eu comecei a estudar sobre esse mundo e eu falei, gente, isso é a solução da minha vida. E aí pronto. Comecei a desenvolver um outro transtorno e foi aí uma fase muito difícil da minha vida, que eu tratei, assim, sério até aos 19. Hoje Você teve bulimia? Eu desenvolvi a bulimia e em um momento da minha vida eu desenvolvi a anorexia, eu tenho 1,60, já cheguei a pesar 72 e 47 quilos, então também fiquei nesse efeito sanfona aí a vida toda, dependia do estágio que eu tava ali do transtorno. Mas o que acontece? Nessa época eu tinha um único objetivo, que era o corpo. Então eu tinha que estar magra, eu tinha que fazer as coisas por um corpo. E qualquer coisa que era para cuidar de mim era uma obrigação, tinha um peso. Então eu não conseguia ter a coisa-chave que é para você manter, que é a aderência. Então eu começava alguma coisa, já fiz dieta da sopa do coração, eu inventava um monte de coisa, dieta do ovo, dieta disso, dieta... Sopa do coração? É do INCOR. Do quê? É dieta do INCOR. Quando a pessoa vai se submeter a uma cirurgia, eu acho que eles nem fazem mais isso, porque a gente tem um protocolo perioperatório hoje em dia, né? Gente, eu tava pensando... É uma dieta que quase de jejum, são líquidos claros, e tem gente que Eu tava faz pensando que a isso. dieta do coração é com coração de galinha. Não, Eu tava pensando isso. pelo menos Não, é uma sopa. Era uma É uma sopa. sopa que, assim, é só... Antes foi. Nem sabia que tinha. é esse tipo de coisa que a gente escuta em consultório. Entendi. E é uma sopa assim, é nabo, agrião, é só... Você fica à base de nada, basicamente, né? E tem um processo, é uma semana tomando essa sopa só. E tinha momentos que eu bebia a base de alface e atum, mas enfim, sempre foi muito pesado. Sempre vinha como uma obrigação e eu não conseguia manter a longo prazo. Ficava muito denso pra mim. E aí, ao longo da vida, eu lutei com isso a vida toda, com acompanhamento psiquiátrico, psicólogo. E aí eu comecei a trabalhar na área da saúde. Hoje eu tenho uma empresa, que é um marketplace de saúde e bem-estar. Hoje eu lidero a empresa e eu comecei a ver que assim, tudo que eu pregava para as pessoas, tudo que eu vendia, o meu trabalho de 24 horas ali, eu não botava na minha vida. E eu achava que assim, para eu conseguir ser saudável, eu tinha que ser 100% em tudo. Então eu tinha que acordar, comer meu whey com ovo de manhã e meu pão, eu tinha que malhar, eu tinha que fazer meu skincare, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar 100% literalmente em tudo. Se eu não tivesse 100% em tudo, eu não era saudável. Então eu acabava desistindo, eu acabava não fazendo, porque isso é real na rotina que a gente leva, né? Acontecem coisas na vida que você não tem como programar, e pra mim, se sair daquela rotina 100%, eu não era. Você chegou Então, a ser diagnosticada com ortorexia?
Que é essa pessoa que fica totalmente bitolada na alimentação saudável? Não pode nem Não. comer fora de viajar porque não tem Eu como. fiquei assim, uma época da minha vida, foi quando eu tive os 47 quilos, que eu não ia para aniversário, eu não ia para nada, porque eu Isso. não podia sair da minha alimentação. Ortorexia. E aí foi um momento mais difícil, mas assim, o único que eu tive nesse extremo, porque o resto da minha vida sempre foi mais pra bulimia, mais pra compulsão, sabe? Aí nesse. Ah, olha o horário do remédio, hein? Não é anticoncepcional, não. Mas o que acontece? Acho que quando eu, assim, eu me aprofundei nesse mundo realmente da saúde e bem-estar, eu tive a minha primeira sacada aos 28 anos, que ser saudável é ser saudável por completo, né? Cuidar de si é cuidar de você por completo, não é uma área só da sua vida. Não é só do corpo, não é só da alimentação, não é academia, é um conjunto de fatores, são vários pilares, né? Eu comecei a me enxergar como um plural, não como uma única coisa. E aí eu comecei assim, a prestar atenção no que eu estava fazendo no meu trabalho, que eu estava defendendo, e começar a trazer um pouco para mim ser mais gentil, ter empatia comigo. Então, assim, hoje, aos 29 anos, pela primeira vez, eu posso dizer que eu sou saudável, porque eu consigo fazer as minhas coisas. Tipo, beleza, ontem, por exemplo, tava muito estressada, com muito trabalho. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou comer o chocolate que eu gosto. Eu almocei, eu fiz a minha salada, eu comi minha fibra, eu comi minha proteína, eu fiz tudo direitinho, reduzi um pouco do carboidrato, porque eu sabia que eu ia comer um pouco mais de chocolate. À noite eu reduzi um pouquinho também por causa do chocolate. Mas eu ajustei, então são esses ajustes, essa flexibilidade, essa empatia consigo mesmo, entender que você é plural, você não é uma coisa só, você não é só um corpo, é um conjunto de fatores, é um conjunto de ações. Então, assim, e isso só aconteceu comigo agora. Eu tenho 29 anos e pela primeira vez eu consegui ter esse entendimento. E eu acho que isso... Eu passei por vários médicos, vários profissionais, mas isso foi um processo meu, sabe? Porque muita gente já tinha tido esse olhar comigo, eu já passei por vários nutricionistas, vários médicos, mas aqui dentro ainda não tinha clicado. Então eu precisei experienciar isso, e eu tive que passar, sabe? Então, Você parece que precisou ir pro fundo do poço É. pra conseguir ver como que era. Exato, e porque eu conseguir cheguei sair. numa exaustão que, assim, eu tive todos os tipos de corpos que você pode imaginar. Eu não cheguei a ficar obesa realmente, mas eu tenho uns 60, cheguei aos 72 quilos. É muito, né, pra minha estatura. Então eu fiquei numa exaustão mental enorme, porque assim, não importava o que eu fizesse, eu não estava feliz nunca com o meu corpo, nunca dava certo, sabe? Ficava parando sempre. E eu entendi que eu tinha que manter aquilo para minha vida, porque é para minha felicidade. Então eu falei assim, não, o que eu preciso fazer para eu ser feliz no contexto geral? E aí eu falei, bom, eu não posso deixar de fazer exercício, eu preciso me alimentar bem. Mas aí eu comecei a entender como que eu conseguia fazer aquilo remanejando, sabe? E ter um processo lento, porque antigamente, é o que ela falou, a gente quer rápido, quer para ontem. Então eu testava todo quanto é tipo de dieta de sopa, dieta da banana, dieta do ovo, e remédio disso, daquilo. E não é sustentável a longo prazo, porque você não está fazendo isso para um estilo de vida. Então acho que o que mudou na minha mentalidade foi entender que assim, o que eu quero para minha vida? O que eu me entendo como ser humano? O que eu quero para mim, sabe? E olhar para mim como um todo. E aí eu consegui, junto com o meu trabalho hoje, manter esse estilo, e hoje eu posso dizer que consigo ser muito mais feliz e ter essa... Muito bom, muito essa boa essa vida história. equilibrada. Também mostra esse contraponto de pessoas que não estão usando esse tipo de medicação. E assim, a gente tem uma plateia aqui com 8 pessoas, né? E você vê como as coisas são diversas. Sim. E é isso que torna o meu trabalho e o seu trabalho também algo tão especial. A gente consegue, né? A nutrição, ela consegue, por meio de acolhimento de cada história dessa, sempre baseada na ciência, levar o melhor para essa pessoa. E a mesma coisa o seu trabalho. Você consegue acolher esse paciente e saber o momento correto de repente, utilizar uma medicação, qual o tipo de medicação, qual o tipo de paciente. Para o análogo dá certo, para o Tinho deu super certo, e é muito interessante porque o início do tratamento dele, a gente se via a cada 3 semanas, e eu ligava para ele, falava com ele, e aí Tinho, tá beleza. Efeito colateral zero. Eu falava, não é possível, você é um case, entendeu? Assim, porque E homem geralmente tem mais efeito colateral. ele não tinha efeito colateral nenhum. E aí hoje, quando a gente se encontrou aqui, que ele tá sem a medicação, ele falou assim, não, agora eu vejo que eu sinto fome em determinados horários, né? E o que eu mais falo para o paciente em consulta, quando eles usam o análogo de LP1, ou qualquer outro tratamento, é usar essa memória usando o remédio, e depois você, sem o remédio, Exato. replicar essa memória. Como você monta esse Exatamente. prato? Quanto você tem de proteína? Quanto você tem de carboidrato? Quanto você tem de legumes ali, de leguminosa?
para fazer aquele prato e você replicar isso para aquilo ser sustentável, para você conseguir manter sem a medicação. E super, super importante isso que você está falando, né? Nem todo mundo consegue pesar comida. E nem todo mundo gosta de pesar comida. É chato, às vezes. Eu acho um saco. Tu ama? Ah, essa menina... Não. Não, essa daí, Eu não ela... peso Daqui a pouco eu comida. vou voltar para você. Não Peraí. peso comida. Então, assim, o que eu procuro mostrar para o paciente é como você vai montar esse prato, né? Via de regra, metade do prato ali, verduras, vegetais, 1/4 desse prato colocar em proteínas e o outro quarto dividir entre leguminosas e o carboidrato, né? Obviamente, cada pessoa é uma pessoa. Por exemplo, se eu pego o tinho, que está em uso de análogo, e eu quero aumentar a proteína dele, né? Caso ele consiga comer, caso ele consiga ter essa disponibilidade, olha, metade do seu prato vai ser da proteína, então a gente vai fazendo E você esse consegue jogo. ter esse ajuste na dieta, Isso. sabendo que o cara tá usando GLP-1 GLP-1. e que isso não pode ser, ele pode não conseguir cumprir. E aí, quando ele não consegue, entra o suplemento. O suplemento que a gente utilizou nesse período contínuo foi o Nutren Control, e é um suplemento excelente. Eu gosto muito da Nestlé pela acessibilidade, tá? Assim, em qualquer lugar que você vá, você encontra, né, o suplemento. E além de tudo, tem a questão dos micronutrientes também, que a gente falou no início, que é super importante. E como estratégia, né, pro Tinho, no início ele tomava 3 suplementos Por dele. dia? Por dia, eu falava assim, tem que tomar demais. A cara à dele. noite. Depois teve E aí, vai um agora? Quer um? Não, e ele é muito guerreiro, porque ele trabalha muito na rua, então às vezes ele tomava suplemento de tarde, assim. Era o almoço. Porque Quente. pode substituir por uma Sim, alimentação, né? Essa é uma dúvida muito frequente. Exatamente. Esse suplemento, ele pode. E existe uma indicação dos suplementos, né? Quando ele pode ser substituto de uma refeição ou não. Ele tem um SR, que é substituto da refeição. Acho que nem todo mundo sabe dessa informação, principalmente o paciente não sabe. Geralmente o profissional, ele sabe dessa informação. E assim, a gente fazia estratégias para que ele tomasse esse suplemento, né? Então, de manhã, por exemplo, a gente batia o suplemento com uma fruta congelada, que ele adorava, misturava também em iogurte, que fica muito saboroso, né? A gente começou a desenvolver receitas com o Nutren. Foi muito bom, né? Quem tem muita receita boa também é Marluva. Essa daí, conta a tua história, Marluva. Né, consulta com o doutor Iago, eu estava com sintomas de climatério, sou uma mulher de 42 anos, né? E aí nós fomos ajustar algumas coisas. Uma coisa assim que eu acho assim admirável no Iago ele não te dá nada, não faz nada sem olhar teus exames. E ele falou, tenho que ajustar isso, fazer os cálculos, tudo certinho. Aí ele falou assim, quais são suas queixas? Eu falei assim, indisposição, não estava dormindo bem. Era uma sequência, falta de memória. E, é claro, a questão também da estética, né? Lógico, isso também é um ponto. A gente não pode achar que isso é um ponto importante. Tem que saber, mexe com o emocional de qualquer um. No casamento, tem que ser botado em consideração. É isso que eu quero chegar. E aí, então, ele falou assim, olha, nós vamos ver os teus exames, se eu posso te dar a Saxenda, eu não sei se eu posso dar o produto, e a gente vai ajustar isso, tá? E fomos ajustando as questões hormonais minhas, tudo. E hoje, o que eu usei por 6 meses, eu acho, no máximo, né? Eu não tive uma grande perca de peso, mas eu perdi até agora já 7% de gordura. Entendeu? Eu acho legal o que você fez, você aprendeu a comer. Exato. Porque hoje você conseguiu manter isso no seu estilo de vida. Você malha muito bem, você tem que ter um consumo proteico muito maior do que uma pessoa que não malha, e de carboidrato também. Mas você conseguiu, a medicação para você serviu como só um trampolim para você manter esse estilo de vida. O que acontece? Eu acho que a tecnologia, hoje, a medicina está para nos ajudar naquilo, ser uma ferramenta. Sim. Ele não é o equipamento completo, você é o equipamento completo. Mas você precisa de uma ferramenta que te dê um up, que diga, vai lá, você consegue. E eu acho que é isso que o medicamento faz. Ele começa a te dar um plus. Que depois que você começa a dizer, opa, estou mais disposta, quero malhar.
Você já começa Você tá mais a amar leve, tudo. né? Isso, o teu corpo. Opa, look novo, legging novo. Então você começa com. Você vai né? Eu sou uma paciente recorrente, então você vai lá, tem resultado na balança, ganhei uma estrelinha. E posta, né? Posta isso isso, é você fala, legal. opa, não posso desistir de mim. Então o que eu aprendi? Eu tenho uma nutricionista, a gente trabalha mês a mês, eu tenho um claro. plano mensal, sabe? A gente ajusta a todas as estratégias, mas eu aprendi a comer. A minha microbiótica do intestinal, eu acredito que já esteja diferente, porque Com eu nem certeza. penso mais. Por exemplo, assim, eu não penso em coisas que foram me ofertadas na infância. Eu não penso em bolo, eu não penso em chocolate, e eu não tenho nenhum remédio que induza isso, entendeu? Claro que eu faço suplementação da coenzima, né? Tudo, Sim, a as vitamina vitaminas. D, tudo. Então, o que eu percebo? Que quando eu alinho junto aos profissionais o meu organismo, o que ele precisa, eu começo a dar pequenos passos sozinhas, entendeu? E você tem a questão também do lipedema, que está Exato. muito comum hoje em dia e a gente às vezes é pouco diagnosticado. E você teve essa mudança, você emagrecia, mas você ainda sentia A perna. que Isso. tinha uma questão ali do lipedema. E a dieta está muito relacionada no lipedema, né? Para o tratamento do lipedema tem E que a ter minha uma dieta maior boa. conquista de todo esse processo é que no início, quando eu comecei o Iago, lá na minha casa, tinha a minha comida. E hoje é a nossa. Olha. Todos os integrantes. Nossa, aplausos. Então, essa é a maior Essa é muito boa. Quando você conseguir mudar a família inteira, é muito bom. Eu queria falar duas coisas sobre a fala dela. Primeiro, eu chamo isso de hábitos que são reflexos de outros hábitos. Isso tem um poder incrível. Você se alimenta melhor, você dorme melhor, você treina melhor, você olha mais para você, você se ama mais. E outra coisa, outra informação que talvez eu não tenha falado, no caso do Tim, a gente só usou de suplemento o Nutrem, porque a gente estava participando, a gente estava fazendo um estudo, Bom, né? isso é muito importante. Então, assim, quando a gente pensa em consultório tal, a gente pensa, vamos pegar esse paciente, vamos usar uma proteína, vamos usar uma creatina, uma coenzima, um HMB. No caso do Tinho, era só o Nutrem. E esse resultado que ele teve de perda de peso, mantendo a massa muscular, foi a suplementação de proteína junto com a atividade física. Para você, eu te falo, você precisa comer proteína. Mulher precisa comer proteína. Se você não tiver nenhum tipo de problema renal, invista na proteína. A gente começa a perder massa magra com 30 anos. 30 anos, amiga. Então, a gente está junto, eu tenho 49. Então, assim, é o caos. A gente precisa ter massa, a gente precisa ter proteína. Pelo seguinte, a gente consegue armazenar no nosso corpo carboidrato na forma de glicogênio hepático e muscular. A gente estoca gordura, cada um sabe onde está o seu estoque de gordura, só que a gente não estoca proteína. E quando a gente está, né, doutor, em algum momento que é catabólico, numa perda de peso, ou enfrentando alguma questão, uma doença mais grave, a gente começa a gastar a nossa proteína para a produção de novas proteínas, porque nós somos um apanhado de proteína, gente. Então, se a gente não tiver essa suplementação, a gente começa a perder massa muscular. No banho. No banho, Como diz Cláudia Raia, diz isso. Depois dos 30 a gente perde massa muscular no banho. Respirou, perdeu massa muscular. Então, a gente precisa. Muito mais tempo de saciedade. Muito Então, você mais começa saciedade. a conseguir ajustar. Então, o que eu achei assim, mais importante na minha consciência alimentar, que Só foi uma sobe o coisa que me microfone. mudou, da consciência alimentar que me mudou, foi assim, antes eu comia, vamos supor, a fruta, salada de fruta, vou colocar assim, uma coisa comum, né, que agora eu coloco whey. Essa é a dinâmica, entendeu? Você trazer uma proteína, porque muitas vezes você não tem na rua. Então hoje tem sachê, a vida tá muito prática. Porque acontece muito o efeito sanfona, que a gente já falou. O caso do Tinho, esse engorda, emagrece, engorda, emagrece. Quando a gente vai emagrecendo e a gente vai perdendo massa muscular, fica muito mais fácil você engordar depois de novo, Sim, quando você para a estratégia. Uhum. Por que isso acontece? Então, a gente tem o nosso gasto energético total, né? Ao longo do dia, gasto energético de tudo que a gente faz ao longo do dia. Esse gasto energético total, ele é composto por a nossa taxa metabólica basal,
as atividades físicas cotidianas, junto com as atividades de exercício físico e até o efeito térmico do alimento, que eu nem falo sobre isso, porque senão a pessoa fala, eu vou comer uma feijoada para gastar Ah, sim. caloria. Não, não é assim. Então, quando a gente vai pensar nessa taxa metabólica basal, a taxa metabólica basal, ela corresponde a mais ou menos 60% ali do nosso gasto. E ela está relacionada à nossa idade, ao nosso sexo e à quantidade de massa muscular que a gente tem, tá? Se a gente perde massa muscular, a gente diminui a nossa taxa metabólica basal. E é o que acontece, às vezes, com pessoas que utilizam um análogo ou qualquer outra medicação sem uma orientação de um médico ou, enfim, do médico, né, no caso, que está prescrevendo essa medicação. E aí a pessoa começa a utilizar, não faz a suplementação correta, não faz a alimentação correta, não faz atividade física para manter essa massa muscular, para de tomar, engorda por quê? Porque não mudou o mindset dela em relação ao alimento, né? Assim, você tem que mudar a sua estrutura de vida, porque se você voltar a fazer tudo aquilo que você fazia anteriormente, você vai engordar de novo. Só que você vai engordar com menos massa muscular, com uma taxa metabólica basal menor. E aí, por isso, vai ser mais fácil você engordar depois. Exatamente. Você vai ter que fazer, vai ter que correr mais atrás. Ah, mas o remédio parou de funcionar. Aí já tomei e não funcionou, porque você tá partindo de um outro ponto. De um outro ponto. É assim, é algo que eu recebo o paciente em consultório, utilizando análogo, eu falo, olha, é para ontem você começar a se exercitar, né? E até quando a gente pensa num conceito de saúde, né, ela falou muito bem isso, a saúde, a gente pensa na saúde física, mental, emocional, social, e eu falo muito da saúde espiritual, gente. Assim, você pode ter uma religião ou não ter uma religião, a religião ela entra aqui como um veículo, tá? Você pode ter uma conexão com a natureza, você precisa ter uma saúde espiritual. Quando você tem tudo isso, sim, você tem saúde, tá? E é bíblico, a gente já tá lá na Bíblia, a gente tem que se exercitar, a gente tem que comer bem. A gente precisa. Tem que beber água. E dormir, né? E dormir, assim, às vezes... É um mandamento, eu falo assim, dormir é um mandamento. O paciente chega, ele fala assim, você vai passar alguma coisa? Você vai... Eu falo, olha só, vamos fazer aqui a base da pirâmide? Você está dormindo bem? Você está se hidratando, bebendo água? Você está comendo direito? Está comendo fruta? Está tendo cor no prato que não seja confete, MM, etc? Entendeu? Então... Depois a gente pensa nas outras coisas. No meu caso, né? Eu não sou prescritora de medicação. Então, assim, no meu caso, o meu topo da pirâmide é o suplemento alimentar. No seu caso, talvez seja a medicação às vezes, lá em cima. Às vezes não. Suplemento, não tem necessidade de medicação. Então, assim, nem tudo é medicação. Vamos ver como é que está aqui a sua vida. Deixa eu entrar na sua casa aqui para ver como é que você está. Por isso que é tão importante você mandar a foto. E esse negócio da foto é muito legal, porque, assim, eu acho, não sei se vocês têm foto de outros pratos do Tinho, mas você, às vezes, fazer essa evolução de prato, nossa, dá um orgulho, assim, tremendo. Porque o Guilherme falou... Uma salsicha num prato e depois você vê... uma beterraba, um quiabo, sabe? O Guilherme falou isso. É incrível isso. Ele tem muito paciente que tem monotonia alimentar, né? Que gosta de comer só aquela mesma coisa, às vezes pela cor, pela textura. Que estratégia você usa para conseguir introduzir esses novos alimentos? A gente vai aos poucos, mas Guilherme, eu te falo uma coisa, meu amigo. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Eita! Eu sou legal. Filape na cara. Saiu daqui vermelho. A gente precisa... Mas isso é muito importante. E educando realmente esse paciente. Claro que você está com uma bebê, a Bela. 4 meses. Começa agora ela está na amamentação, provavelmente. Então, quando começar a introdução alimentar, isso é super importante. A obesidade, às vezes, que o paciente apresenta na vida adulta, começou lá na
infância, lá na primeira infância. Às vezes no útero. O que a mãe come, ela consegue Sim, passar essas sim, papilas degustativas. exatamente. Acho que é na 30ª semana ela começa a ter essas papilas, e aí quanto mais a mãe come uma oferta diferente de nutrientes, de alimentos, ela consegue passar isso pro filho. A gente consegue, né, ir mudando os nossos hábitos ao longo da vida, né? Basta você ver que tem coisas que você comia quando você era adolescente ou criança, que você adorava, que você tem uma memória afetiva, e às vezes você vai provar agora e fala, nossa, eu comia isso mesmo. Não é tão gostoso. A gente vai se educando, mas esse olhar para a criança é muito importante. Vocês não têm noção do quanto. Assim, às vezes os pais passam muito despercebidos, até nas lancheiras de escola, colocam salgadinhos fritos e etc. E isso é muito danoso, porque quando a gente apresenta uma condição que é crônica, a gente já adoeceu muito antes. E a doença começa lá atrás, sabe? Mas em qualquer momento é hora da gente falar assim, não, eu vou parar agora, eu vou tomar as rédeas da minha vida, eu quero saber onde que eu quero chegar. Hoje em dia se fala muito em longevidade. Todo mundo quer viver muito, mas o que adianta você viver muito sem funcionalidade, né? Assim, a gente precisa pensar nessa longevidade sem aquela decrepitude que está muito ligada, né, muitas vezes a esse envelhecimento, né? Então a gente precisa falar assim, não, eu quero chegar aos 100 anos, mas eu quero chegar aos 100 anos lúcido, eu quero chegar aos 100 anos com dignidade, eu quero chegar aos 100 anos caminhando, pegando meus netos, bisnetos, o que quer que seja, jogando pro alto, botando a estrela lá em cima da árvore, o que quer que seja, isso começa agora. Eu reparo muito isso com a minha mãe. Minha mãe, ela não tinha o hábito de fazer atividade. Minha mãe, gente, ela tá aqui, tá? Minha mãe. E ela, como foi, mãe, essa quer falar? Não quer vergonha? Sim. Quer falar? Ai, você não fazia atividade física, né? Você tinha Fazia de vez em quando, de não vez em tinha nunca. o hábito, né? Mas a gente fala, Desirê também, minha irmã também tá aqui, gente. Minha irmã veio pra acompanhar. E a Desirê e eu, a gente faz muita atividade física. E como isso influenciou na sua vida? O nosso exemplo. Ah, muito, né? Omitido, né? Eu falo nosso exemplo. Não, é um ótimo exemplo. E, assim, me fez com que eu conseguisse adquirir esse hábito de academia. De vez em quando eu bato uma foto, mando para ele, mando para ela. Isso é bom da foto. E aí, assim, é uma forma de aderir a esse crescimento, né? Porque eu sei que a gente precisa. Eu tenho uma netinha agora, preciso também poder sentar na sala, dobrar a perna e poder, né, ficar junto. Então, a gente precisa mesmo fazer atividade física. Isso me faz muito bem. E isso meu pai faz muita atividade física, sempre fez a vida inteira. Então, eu nunca fui muito do esporte. Eu sempre achava meio chato, não sei o quê, mas quando eu comecei a estudar a importância do exercício e ver como isso influencia na nossa vida, eu comecei a entender que a academia, crossfit, se exercitar é fundamental. E a gente já vê isso, Desirê também já faz muito isso. Você faz, com que intuito que você faz a academia? Desirê, fala aí um pouco. Olha, só pra fazer eu digo que eu reels no sou a louca Instagram? da academia. Não, eu amo academia. Ontem mesmo até eu tava em casa, batendo cabeça. Eu já tinha ido pro futevôlei de manhã, 7 horas da manhã eu já tava no futevôlei. E aí, eu sou muito ansiosa. Então, assim, a academia, pra mim, o esporte, me dá uma controlada nisso. Então, ontem eu tava, assim, no nível de ansiedade que eu botei no YouTube. Cardio Hits. 40 minutos eu em bicas, assim. E, assim, me deu um up. Então, assim, a academia, pra mim, não é só corpo, não é isso, não é o meu intuito, não é esse. Obviamente gosto muito, mas não é esse o intuito. É a consequência. É a consequência, exatamente. Mas hoje, principalmente, é pra minha ansiedade. É, tipo, pra ocupar minha cabeça, que eu sei que ali eu tô 100% ali. Eu não penso em nada, só tô ali fazendo o exercício. É um momento que é seu, né? Exatamente. Então, assim... E a gente tem umas epifanias, sim, né? Naquele momento. Eu corro há muitos anos, há mais de 20 anos, né? E, enfim, adoro correr e gosto de correr sozinha na rua. E eu tenho umas epifanias, assim, de problemas que eu vou pensando. E eu falo, cara, mas eu posso fazer isso, isso e isso. E às vezes eu até gravo o que eu tô exatamente. pensando, sabe? E dá o uma clareada, né? Isso. Exatamente. Então, assim, eu gosto muito, não é só pelo meu físico, mas realmente é pelo meu mental hoje. Ultimamente é pelo meu mental. A Ju quer falar um negócio ali também.
Então, queria só complementar que a gente falou bastante do Nutreencontro, né, do suplemento, e trazer que não é uma fórmula mágica, né, que hoje em dia tudo que é mágico funciona e pega muito fácil. Na verdade, é uma fórmula que foi muito estudada e é uma fórmula que foi desenvolvida para qualquer dieta que tenha que ter a restrição de açúcares Sim, tem né? a palatinose, que é Isso, um como fonte de carboidrato. de lenta absorção, que é maravilhoso Isso também. E é bom assim, para paciente não ter hipoglicemia, Para não né? ter Sim, hipoglicemia, sim. pacientes diabéticos, por exemplo, né, e podem assim, trazendo utilizar. muito. Você mencionou o prato, né? O ideal é a gente ter um quarto do prato com proteína, o outro com carboidrato. Então, assim, a fórmula mágica vem pelo estudo e pela composição completa e correta dos macro e micronutrientes dentro da fórmula. Então, é isso que traz todo esse benefício. Então, se a gente for comparar com um prato de comida, a gente vai ver a proporção do carboidrato, da gordura de boa qualidade, da proteína, da fibra e de todos os micronutrientes. O tio é isso, assim, o Nutrem, ele é acessível. Sim. E você É prático. indica para pessoas jovens e para pessoas com mais idade. E você pode desenvolver ali receitas e fica super saboroso. Enfim, acho um suplemento assim que é bola dentro da E pela de tudo. nosso dia a dia que cada vez está mais corrido. A gente tem a mesma profissão, então a gente sabe como a nossa vida é corrida. Essas estratégias, essas ferramentas são aliados incríveis para vocês que estão lá do outro lado da mesa, mas para a gente também, como paciente, faz toda a diferença. E é importante que a gente falou, para a obesidade, toda ajuda importa. É uma Tudo, guerra. sempre. Então a gente vai É uma entrar luta. com várias ferramentas, algumas medicações, vários suplementos. Troca e bota e muda a dose se tiver alguma coisa. Aí constipou e teve que ir pro hospital, mas entra com fibra e entra com isso, com aquilo, para tentar a gente ajustar, porque esse é para sempre. O tratamento da obesidade é crônico, é contínuo, não vai acabar nunca. Uma coisa que eu falo em consultório, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ter que fazer isso para sempre. Eu falo, se você tivesse uma pressão alta, você tomaria seu remédio para sempre? O que você tem, meu amigo, é uma doença crônica. Eles não largam a losartana nunca. Nunca. Não sabe falar hidroclorotiazida, Não. mas a losartana... A Aninha quer falar uma coisa? Para fechar. Fala o quê? Ao microfone. Porque meu irmão também é seu paciente, você sabe disso. Tá fugitivo ele, lá de São Paulo. Mas ele emagreceu Vou 42 quilos. Ele tá ele com foi bom. O 98 case dele é bom. quilos. E ele aprendeu a fazer o prato. Que bom. Como Eu fico você feliz, fala, isso sabia? faz parte da vida dele. Ele Verdade. não come mais mal, ele come bem. Ele malha 5 vezes por semana, 6. Ele tá um monstro de tão forte. E ele começou com uma crise de pressão altíssima que ele teve em Penedo. A gente estava de férias e o médico disse: você vai ter que fazer bariátrica. Ele estava com 140 quilos. Caramba. Ele tem 1,70 m. Nossa Tá? Senhora. E ele disse: eu não vou fazer bariátrica. E aí eu falei para ele: então você vai no doutor Iago. Aí, Doutor Bariátrica. e ele hoje está com 98, ele não fez bariátrica e ele não toma remédio de pressão e ele não tem mais pressão alta. Maravilhoso. Ele curou com alimentação, E com estilo de sem vida. caneta nenhuma, Pô, é verdade. alimentação e medicação variadas ao longo do tempo, mas ele vem se mantendo, está cada vez mais forte, É verdade. fazendo musculação e agora que ele está com menos peso, ele entrou no aeróbico, porque ele estava com muito pesado para a altura poderia dele, não se tinha a machucar. menor condição de fazer aeróbico, mas eu brinco que ele é o meu espelho. Eu juro que eu vou fazer um prato igual ao seu um dia. Eu juro que eu vou fazer um prato igual O que você tá te pedindo? Gente, traz um prato pra essa menina pela frente. Muito eu bom, sou uma irmã mais velha, muito mal educada. muito bom. O que te impede? Ô, Clédia, pra gente fechar, o que você diria para um paciente que vai começar um tratamento para perda de peso, seja com análogo, seja com medicação, seja sem nada, que ele está se vendo nessa situação que ele precisa dar um start aí, senão vai dar ruim. O que você diria para ele? Bom, se é um paciente meu, eu falo, calma, respira, me dá a mão, vamos junto. A gente está junto, tá? Eu acho que isso é importante. O paciente se sentir acolhido é importante. E para aquele paciente que ainda não procurou um médico, ainda está vivendo naquela, eu preciso, nossa, minha vida não está boa. Gente, começa.
Começa fazendo simples, começa fazendo básico, olha para dentro do prato, vai no mercado, vai na feira, sabe? Vê o que a nutrição pode te oferecer. Quando as pessoas pensam em dieta, as pessoas pensam nisso aqui, nossa, vai me restringir, mas não, gente, a nutrição amplia, ela te abre horizontes, tá? Então, começa agora, começa hoje, começa o mais rápido possível. Isso que eu falaria para um paciente desse. E só queria te falar só mais uma coisinha, que quando a sua mãe falou da neta, olhou para baixo, pensou, ele vai ser pai também. Então, Jesus! então, meu amigo, você se cuide, porque você vai ter que sentar muito no chão. E vou te falar uma coisa, você vai ser pai agora? Vai ser pai de novo. Então, esse estilo de vida todo que você fez passou pro seu filho pela epigenética. Essa mudança, esse emagrecimento, essa a forma de fazer exercício, de se alimentar, com certeza, talvez esse filho não tenha as características genéticas da obesidade que às vezes o primeiro teve, se você estava nessa obeso da outra vez. Pelo teu estilo de vida, pela epigenética, você consegue passar isso para os seus descendentes. Eu acho que esse é o maior ganho, né, cara? O Augusto ainda era muito novinho, ele tá com 4 anos, né? E a minha esposa tá grávida agora de novo. Mas do ponto de vista de mudança, acho que o melhor, meu irmão, é poder brincar com meu filho, Óbvio, sabe, cara? também. Pô, poder deitar no chão, correr pra jogar uma bola com ele, que hoje eu consigo. E há 6 meses atrás é impossível. Acho que talvez esse seja Sim. É esse que a gente consegue ver, né? Mais palpável, mas é o que motiva. E tem que ter um fator motivador, é isso. Chegou um momento no tratamento dele que eu falei assim, traz sua esposa junto, porque colocar a família nesse momento que você muito falou importante. isso, agora a nossa comida, isso é muito importante. Assim, foi sensacional. Minha esposa mesmo, minha esposa é linda, magérrima, maravilhosa, 29 anos de idade. Um ótimo novinha. exemplo. Quer dizer, que perigo, né? Enorme de gordo, meu Deus. Muito bom. Gente, adorei esse programa, esse novo formato. Vocês contribuíram muito, muitas histórias boas. Eu adorei, Clédia. Obrigado. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada. É isso. Obrigado. Obrigado você aí de casa que tá vendo. E esse foi o Doc Show, o Talk Show do Doc. Valeu.